E aí, como é que foi escrever as suas metas para os próximos 12 meses, ou 3 meses, ou 6 meses, aquilo que parece melhor para você hoje? Você conseguiu terminar todas as 7? Se você não conseguiu terminar todas as 7, para esse vídeo agora, termina de escrever todas as 7. Pode parecer meio repetitivo isso que eu estou colocando, mas eu preciso lembrar sempre que o propósito da academia é praticar. Assim como numa academia de ginástica que você vai lá para se exercitar, aqui nós vamos praticar, colocar em prática, colocar mesmo no papel, aterrissar na prática do dia a dia, tudo isso que nós estamos trazendo como conteúdo. Isso porque quando você pratica, você tira a informação só daqui, traz ela para cá, para o seu corpo, para o seu coração, e aí que a verdadeira transformação acontece. A transformação não acontece só na nossa cabeça, ela acontece quando a gente consegue pegar isso que está na minha cabeça e colocar em prática como ação. Esse é o principal ponto da academia, ação. Então, se você não fez, para lá, para o vídeo agora, volta no vídeo anterior, escreve todas as 7 metas dentro da regrinha SMART, é muito importante. E o que nós vamos fazer aqui hoje é o seguinte: se você preencher, obviamente, parabéns, significa que você está altamente comprometido com o seu processo de crescimento e desenvolvimento, e isso é fantástico. E você vai notar no dia a dia que as coisas começam a fluir naturalmente quando você define claramente onde você quer chegar. Então, se você já fez isso, muito bem, nós vamos seguir adiante hoje. E nesse vídeo de hoje, o que você vai fazer? Para cada uma daquelas metas, nós precisamos perceber ali o que é necessário ter, fazer e ser. E por que nós estamos colocando isso? Tá? Porque muitas vezes eu estabeleço qual que é a minha meta, mas eu não tenho clareza de quais são os recursos que eu preciso ter para transformar aquilo em ação. Às vezes eu não tenho clareza de quais são as ações que eu preciso fazer para transformar aquilo em resultado. E às vezes eu também não tenho clareza de quais são os recursos internos que eu preciso ser para conseguir colocar tudo aquilo em ação. Então o que nós vamos fazer hoje é olhar para cada uma daquelas metas e perceber o que é necessário ter. E quando a gente fala de ter, nós estamos falando em recursos externos a você. Dentro dessa nossa metodologia, onde a gente fala de integrar, né, a sua meta com ter, ser e fazer, quando nós falamos de ter, são coisas externas a você. O que eu estou falando de coisas externas? De repente, para você poder fazer academia, você precisa ter a autorização de um médico, né, para poder falar assim, olha, você está em plenas condições de saúde para poder fazer atividade física. De repente, você precisa ter algum tipo de equipamento específico. Então, eu preciso comprar, de repente, para correr um par de tênis. Ok? São coisas de ter. E, às vezes, o que eu preciso ter, que aparentemente, embora isso não seja necessariamente externo, mas a gente pode classificar isso dentro dessa categoria, é tempo. Então eu preciso separar tempo na minha agenda para fazer isso. Para você poder praticar tudo isso que a gente vem colocando da academia, você precisa separar tempo na sua agenda. Você precisa ter pelo menos meia hora por dia para conseguir assistir o vídeo e praticar. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Então, ter. Isso está dentro da categoria do ter, coisas que eu preciso ter, coisas que são externas a mim. Fazer. Fazer são as ações propriamente ditas. Então, muitas vezes, quando eu falo correr, correr é a ação propriamente dita, né, que você precisa fazer. E aí, boa parte das metas, elas estão dentro dessa estrutura do fazer. Algumas vão ser metas de ter, outras vão ser metas de fazer e outras de ser. Ser. Para correr 10 quilômetros, eu preciso ser de alguma certa forma. E aqui pode ser, eu preciso ser persistente, eu preciso ser perseverante, eu preciso ser uma pessoa equilibrada, de repente, para poder tomar uma decisão. Enfim, quando nós falamos de ser, são coisas internas, são características internas. E é natural nesse momento que pintem algumas dúvidas. E se você tiver dúvida, tudo bem, coloca aqui nos comentários que eu vou responder para você a sua dúvida e de repente a sua dúvida ela é dúvida de mais gente também. Então, fica tranquilo, coloca a sua dúvida aqui, isso é muito importante para todo mundo que está dentro da academia, que pode olhar essa dúvida e falar, opa, essa dúvida é uma dúvida minha também, e isso dispara para essa pessoa uma compreensão no nível maior. Então, hoje, o que você vai fazer? Vai olhar para cada uma daquelas metas e vai ver o que você precisa ter como recursos externos, fazer como ação efetivamente e ser.
como qualidades internas que você já tem e que você pode lapidar. Esse processo vai ser muito rápido, muito rápido de fazer, ter, ser e fazer. E se você quer dar o próximo passo, o que eu recomendo aqui é o seguinte: defina um plano de ação. E esse plano de ação pode ser um plano muito rápido de ser montado. Tá? Não precisa ser um plano mega, ultra, master estruturado, vai depender de qual é a meta que você definiu. Ele pode ser definido de uma forma rápida. Tá? E muitas vezes uma forma mais rápida de definir esse plano de ação é: coloca quais são os 3 pontos aqui importantes, ou 3 checkpoints, ou 3 pontos importantes e significativos que precisam acontecer para que essa sua meta seja atingida. Então escreva aí, para cada meta dessas, quais são 3 coisas importantes que precisam acontecer para que essa sua meta seja atingida, seja alcançada. Então, quando você desenha esses 3 pontos, muitas vezes pode parecer muito simples demais da conta. Ah, eu quero comprar uma casa e a pessoa define isso em 3 pontos. Por que 3? Por que não 5? Por que não 23? Porque a nossa mente funciona assim: 1, 2, 3, muitos. E se você traz isso em 3 passos principais, você consegue manter isso no seu raio de ação, você consegue manter isso na sua mente. Se você destrincha isso em 23 etapas, essas 23 etapas, elas só de começar vai dar uma canseira danada. Então estabeleça 3. Quando eu falo 3, pode ser 4? Pode, tá tudo bem. Tá? Mas mantenha nesse número reduzido, porque isso vai fazer com que você seja mais seletivo naquilo que é realmente importante. E saber selecionar aquilo que é realmente importante é uma habilidade que faz a gente ganhar tempo no nosso dia. O maior desperdiçador de tempo no nosso dia é não saber selecionar e organizar aqui dentro aquilo que é mais importante. Porque muitas vezes a gente gasta um tempo enorme numa coisa que é absolutamente irrelevante, sendo que eu poderia usar esse mesmo tempo de uma forma mais eficiente no pedaço que é mais importante. Então, isso faz com que, quando você desenha esses 3 etapas aqui, esses 3 pontos, né, que você vai precisar executar, concretizar para a sua meta se tornar realidade, você está tangibilizando ela de uma forma mais fácil. E no material que vai ter aqui junto em anexo, você vai perceber que vai estar descrito ali com alguns exemplos e vai facilitar você a fazer isso e implementar essa sua meta no seu dia a dia, implementar o seu projeto de vida. Pode parecer simples, mas nós estamos no começo da nossa caminhada, da nossa jornada aqui dentro da academia. Então esse tema, projeto de vida, nós vamos voltar nele mais para frente, para a gente saber se você conseguiu andar, se você não conseguiu andar, o que está tendo de dificuldade, o que não está tendo. De repente o contexto muda, a situação muda, e quando o contexto muda, mudam também as minhas prioridades, aquilo que para mim é mais importante. Então, nós vamos retomar isso de tempos em tempos. O importante aqui, de novo, nós estamos construindo essa nossa jornada juntos. Então, mão na massa, escreve o que você quer ter, fazer e ser, ou o que é necessário, né? Ter, fazer e ser, para poder concretizar essa meta que você escreveu, e 3 etapas, 3 pontos principais para que essa sua meta se torne realidade. E aí, no próximo vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre as dificuldades nesse processo, sobre o que parece que está te impedindo e poder também esclarecer esses pontos para você poder ter mais facilidade e fluidez. E por último, que é a principal tarefa de hoje, além de escrever isso, comece a executar já. Comece a executar já. Toma ação já. Então escolhe uma das metas que você escreveu aí e já faz logo hoje, ainda hoje, a primeira ação. No mais tardar amanhã de manhã, a primeira ação. Começa a pôr isso em movimento. Se você não puser isso em movimento, isso não vai sair do lugar sozinho. E aproveita que você está colocando energia nesses últimos 3 dias para construir o seu projeto de vida e já começa a agir. E é possível que você já tenha tomado algumas atitudes. E se você começou, continue. Se você não começou, começa já. E coloca aqui nos comentários pra gente também o que você está achando desse conteúdo, facilidades, dificuldades, como que você está observando tudo isso, porque
o seu comentário pode ser a dúvida de outras pessoas, e mais do que isso nos ajuda também a entender o quanto que você está tendo de facilidade, ou se a gente precisa ser um pouco mais detalhado, ou se pode ser um pouco menos detalhado, enfim. Isso nos ajuda a construir um programa melhor para você. Coloca aqui nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço!